nossos votos de muita paz. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e com muita alegria estou aqui hoje, né? Estamos juntos aqui nessa noite de segunda-feira, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre essa belíssima mensagem que nos foi dedicada para essa noite, no capítulo 48, o proveito comum da obra Jesus no Lar, pelo Espírito Meio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Nossa querida amiga Larissa nos fez esse pedido, que eu recebi muito mais como um presente, para que a gente possa abordar esse tema hoje. Não se sintam decepcionados, né? Tentaremos, de algum modo, propor algumas reflexões, e tenho certeza que juntos conseguiremos, amparados pelo alto, por conta de algumas indisposições físicas, né, dela, que com fé em Deus logo, logo serão superadas, e com esse objetivo darmos continuidade ao estudo. Quero aproveitar e deixar aqui registrada a minha admiração pela Larissa, um coração amigo que a pandemia aproximou, os sinceros votos de saúde, de harmonia, e aproveito a estender essas mesmas vibrações salutares a todos que se conectam conosco nesse momento, por esses laços psíquicos e os viabilizados pela internet, né? Não obstante essas oscilações de hoje que a gente enfrentou com as redes sociais mais usadas por nós, mas que nós, encarnados e desencarnados, possamos nos unir para esse momento. Que Jesus nos ampare, aclare o nosso entendimento, abençoe os nossos propósitos, para que essa noite seja uma noite salutar, de boas reflexões, para nos dar força e ânimo na nossa vida. Então, deixa eu falar com todo mundo que já está aqui, né? Eu observo, né? Eu assisto alguns episódios desse quadro e vejo como realmente, como a própria Larissa faz, né? Como é uma família que costuma participar sempre nesse dia horário. Então, boa noite a todos, Mazi Souza, Adnilson Pereira, Cláudio Ferrari, Alveia de Recife, Marisa Matos, Simone Andrade, Elias Oliveira, Giliardi Silva, Janaína Assis, Emília Camacho, Marilene Furato, Adilson, Yara Paz, Paulo Simpson, Maria Alice Tomás, Márcia Santos, Marli Pinto, Aparecida Bubete, Isabel Rubantina, Maria Reis, Rita Lima, Gertrude Saguade, Rosane Lira, Marilene Forato, Roteiro Espírita. Muito bem-vindos, meus amigos, para que a gente possa fazer algumas singelas reflexões essa noite. Então, vamos iniciar, para não fugir muito, né, da didática estabelecida, e acredito que seja a mais interessante mesmo para a condução das reflexões de um livro tão belo como esse. Vamos ler alguns trechos da obra, né, do capítulo, e fazer nossos singelos comentários sobre ela. Bom, logo no início do capítulo 48, o proveito comum, a gente vai ter a seguinte descrição. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Quando a gente lê esse trecho, a primeira coisa que a gente pensa, não sei se vocês vão concordar comigo, comentem, por favor, a opinião de vocês, mas é pensar, meu Deus, que desperdício.
O poder do Evangelho de redimir a criatura humana, de nos fazer confrontar com sinceridade, para com todas as nossas perspectivas de êxito, nossos potenciais, fazer reconhecer onde nós estamos errando, que talvez não seja outro o objetivo das experiências, mas mostrar quem nós somos e como nós funcionamos nas relações, sendo desperdiçado por conta da gente se ater às vantagens próprias, né? A esse cortejo em relação ao próprio egoísmo, a construção da própria individualidade, buscar interesses pessoais e não interesses do Cristo. A gente às vezes troca uma perspectiva redentora de iluminação espiritual, que faz sentido para nós enquanto espíritos imortais perante a imortalidade, por alguns segundos, que é a comparação que a gente faz de uma reencarnação com a nossa vida espiritual. Os 80, 90, 120 anos para quem for viver muito nessa existência terrena não são mais do que um piscar de olhos em relação às sucessivas existências que nós, enquanto espíritos imortais, temos. Então, muitas vezes a gente substitui uma experiência iluminativa para obter vantagens mais imediatas. Ou seja, nós estamos diante de uma incompreensão que nos parece muito justa. A incompreensão apostolar sobre o pouco aproveitamento dos outros em relação à mensagem do Evangelho, como se fosse uma tentativa de reduzir e apagar esse brilho imenso, que poderia aclarar consciências, elucidar discernimentos, promover reflexões e despertares e sendo mal aproveitado. Então, essa justa indignação nos quadros, quando não há uma sinceridade de propósitos, e sim a busca do favorecimento pessoal, utilizando a mensagem como pretexto, como isca, como atrativo, como vitrine da nossa própria personalidade. E aí a gente se pergunta, isso não é de fato revoltante? É como o próprio apóstolo Paulo vai afirmar na sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E a gente sabe que Paulo tem autoridade moral para falar sobre isso. Um homem que esqueceu das próprias necessidades para viver com excelência, ser um instrumento divino, tornando-se o apóstolo da gentilidade, fazendo a divulgação evangélica, muitas vezes sem os cuidados mais básicos em relação à conservação da própria saúde, sem se preocupar com a própria integridade física. Em tudo, o pensamento de Paulo sempre era voltado em quão útil ele poderia ser para a seara do Mestre. Então, mediante essa indagação dos seus apóstolos, né, que até então nos parece uma indignação justa, como dissemos, o Mestre se posiciona. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, exclamou: certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se, de minuto a minuto, contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam
e veneno mortal. Veja como, depois da fala do mestre, nossa percepção já se altera. Os batráquios, que podem ser interpretados como aqueles animais de pântano, sapos, cães, pequenos anfíbios, precisavam daquela dose de linfa que caía do alto para que aquele lodo imundo, asfixiante, pudesse ser um lugar ou tornar-se um lugar propício a uma certa qualidade de vida animal. Ou seja, para aqueles aos quais repugnaria a razão conceber que nós estamos sem proveito, direcionando potenciais luminíferos às densas sombras, que se questionam se vai adiantar de alguma coisa, né, chover simbolicamente nesses locais, derramar as bênçãos do alto, elucidar a ignorância daqueles que estão endurecidos no mal, que estão empedernidos, né, irresolutos, obstinados naquela ideia fixa de ódio, de vingança, que questionam se vai adiantar alguma coisa, se não é tempo perdido, não tarda a resposta do mestre. Algo dessa linfa cristalina, da água lustral do Evangelho, sempre é aproveitado. Ainda que numa proporção reduzida, algo sempre se aproveita, porque cada um de nós, como Jesus nos conta na parábola do semeador, somos esses diversos solos. Veja que na parábola do semeador, uma parte das sementes é perdida porque cai à beira da estrada. Outra parte é um tanto quanto asfixiada, né, por conta dos espinheiros que acabam tomando conta daquela plantação. Outros ainda não conseguem fincar raízes e o sol vem e as seca. E há ainda a terra fértil, que rende 100, 60 e 30 por 1. Nós somos esses diversos solos a depender do nosso estágio evolutivo. E aí a gente pensa, sem esse recurso do alto, a misericórdia, a bondade, a piedade, a oportunidade de reencarnar, uma família que nos acolha com as nossas imperfeições e limitações, quais as perspectivas de vida e esperança que nós teríamos se a nossa vida tivesse relegada ao lodo asfixiante? Não fosse a chuva benéfica, como nós, que também nos assemelhamos a esses batráquios da economia divina, dessa grande diversidade da criação, poderíamos pensar em novas oportunidades de êxito que não fosse a chance que Deus nos dá de, através do nosso livre-arbítrio, estarmos nas experiências para aprender, errando, tropeçando, caindo e levantando sempre. É pela piedade divina que nós conseguimos seguir adiante. Então, esse exemplo nos faz lembrar daquela mensagem de Jesus, muitas vezes incompreendida, em que ele disse, conforme está anotado em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus utilizava-se de palavras, ilustrações, comparações, alegorias, contava-nos histórias, como Neil Lúcio traduz na obra Jesus no Lar, para nos transmitir ensinamentos profundos. Dar aos cães coisas santas, ou deitar aos porcos pérolas, não seria análogo a oferecer a qualidade do conhecimento, a bênção da oportunidade, a chuva vitalizadora, o milagre redentor, a quem realmente não estaria preparado para recebê-la? E desse ponto de vista, os apóstolos não estariam corretos por essa indignação e inconformação? Afinal, quem não sabe utilizar os recursos do Altíssimo, não sabe reconhecer aquilo que é santo.
Jesus, nessa passagem, ao nosso ver, avisava os apóstolos nesse momento que muita gente não poderia compreender os propósitos que os iluminavam, que os animavam o coração em profundidade, e que por isso os apóstolos não deveriam buscar reconhecimento e entendimento nessa tarefa de semear o Evangelho. E quantas vezes nós, assim como os apóstolos, guardadas as naturais distâncias que nos afastam desses grandes homens, desses grandes espíritos, também ficamos querendo recolher frutos temporâneos. Achamos que o nosso esforço tem sido infrutífero, principalmente quando se trata das relações familiares. Que a gente tem um filho que é um tanto quanto obstinado, insistente, revoltado, agressivo, que se porta de uma maneira totalmente contrária aos valores que nós passamos para ele. Mas esquecemos que os nossos filhos são espíritos e que por trás daquelas vestes tenras, infantis, existe uma alma imortal que vem colecionando reencarnações solidárias e que aquela provavelmente é a melhor versão daquele ser que ele conseguiu alcançar pelo sacrifício próprio e pelo aproveitamento dos recursos que teve. Mal começamos o nosso investimento de amor, já encontramos as primeiras dificuldades que são muito naturais desse nosso processo de educação, de evangelização. E logo desanimamos, quando não nos desesperamos. Será que nós não estamos esquecidos também de nossa parte? Que a tarefa não é nossa, que a tarefa é do Cristo e que nós somos apenas ceareiros na sua messe? É interessante essa ideia de ceareiros, porque nos trabalhadores da vinha, como tem a parábola que o próprio Cristo nos conta, há aqueles que começaram o trabalho na primeira hora, outros vieram mais tarde, e há ainda os da última hora. E dentro dessa seara, cada qual de nós tem uma tarefa particular. Alguns precisam se incumbir da tarefa mais árdua, de enfrentar a mata densa com o objetivo de capinar o terreno, a fim de que mais tarde venham os semeadores depositar as sementes de vida e esperança sobre aqueles solos humanos. A depender da qualidade das nossas experiências, das provas e expiações que nós precisaremos passar, o nosso serviço é mais ou menos áspero e talvez ainda esteja longe da gente pegar aquela fase da frutificação. Talvez a nossa tarefa seja de limpeza, talvez seja de adubo, talvez seja de retirar as ervas daninhas, talvez seja de contemplação, de ver o joio crescendo junto com o trigo. Talvez nossa tarefa já seja de apreciação das primeiras folhas, ou até das primeiras flores. Mas os frutos é a última fase desse processo. Precisamos ter paciência. Assim como Deus também tem paciência, devido e respeita a diversidade do nosso aproveitamento. Nós somos instrumentos do alto e, portanto, não devemos julgar de um modo hipócrita, ou seja, sendo extremamente severos para com os outros, como se a gente invalidasse ou achasse que a situação de lodaçal fosse algo repugnante e completamente desnecessário, desimportante na criação. Todos nós temos o nosso valor. Aquelas águas lodacentas acabam abrigando em seu seio uma vida animal que faz parte também da criação, que não é imunda, que não é sem serventia, porque foi criada por Deus com algum propósito. Então veja como às vezes nós somos extremamente severos para com o momento dos outros. E muitas vezes absolvemos, até de um modo irresponsável, as nossas próprias ações insistentes, né, no mal. Então Jesus, quando ele vai falar dessa passagem
de não lançar as pérolas aos porcos, ele nos ensina a não julgar antes e a não lançar esses recursos a esmo. Mas isso não significa largar as pessoas ao abandono completo. Desejar que aquele que se demora endurecido, encastelado no seu próprio egoísmo, esteja à parte da criação. Às vezes até desejar-lhe a danação, desejar-lhe o mal. Esse não é um preceito cristão, né? Sem, como se ele estivesse relegado a nenhuma maneira ou nenhum recurso de soerguimento espiritual. Recordemos que o próprio Cristo nos disse que o sol nasce para todos, bons e maus, justos e injustos. Deus é o Pai de todos nós. Então, por isso, nesse trecho evangélico, Jesus começa dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no vosso? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, nesse primeiro quadro, Jesus condena esse julgamento hipócrita, ou seja, de criticar os outros antes de fazer um autoconfesso. Uma sincera autoanálise sem culpa, sem se demorar na paralisação infrutífera, sem condenar os outros naquilo que muitas vezes nós ainda fazemos. Nós ainda repetimos esses mesmos atos. No segundo quadro, ele continua dizendo: não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Nesse segundo quadro, Jesus nos ensina a avaliar e a fazer um julgamento justo, uma análise criteriosa, não um julgamento moral, mas um juízo, né, de factual, dos fatos, ou seja, perceber a quem esta mensagem está sendo destinada, a julgar pela reação das pessoas. É interessante observar que na época de Jesus, os cães na vila dos judeus eram terríveis, selvagens, muito agressivos. Os porcos eram considerados imundos. E os judeus, em sua maioria, tinham uma completa aversão por cães e porcos. Mas vejamos, eles continuam sendo criaturas de Deus, como nós também somos. E eles não têm absolutamente nada de repulsivo a não ser o momento evolutivo em que temporariamente estagiam necessário ao progresso total. Então, Jesus, na verdade, não estava falando de cães nem de porcos. Ele estava utilizando símbolos para representar aqueles nossos irmãos menores, que muitas vezes escarnecem, depreciam, não percebem o valor da mensagem do Evangelho, muitas vezes por ignorância. Então, se por um lado, a pregação evangélica deve acompanhar o bom proveito, discernimento para saber a quem falar e o que falar, por outro lado também, não pode dispensar a misericórdia e o entendimento que todos merecem ajuda e todos temos graus diferentes de aproveitamento, entendendo que todos, sem exceção, estamos sendo mais ou menos úteis à criação, com base no que nós podemos dar nesse momento. Então, seria muita presunção nossa que a gente se colocasse como modelo de moralidade absoluta. Porque fulano de tal não faz como eu faço, então ele não é um cristão verdadeiro. O apóstolo Paulo usa uma imagem muito bonita para simbolizar isso. Todos nós somos membros do corpo do Cristo. E cada membro tem a sua função. Nenhuma delas pode ser considerada superior em relação à outra. A coordenação desses membros para formar esse organismo equilibrado e harmonioso dá a mágica do que é o complexo humano.
Então, todos os membros são importantes e estão sendo convocados a trabalharem cooperativamente em prol da criação. Então, veja a profundidade dos ensinamentos que o mestre nos transmite com essa narrativa. E aí ele continua dizendo: depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura, e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez veremos nesse solo perfumada floração de lírios rústicos. Ou seja, não obstante nós estudemos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, como vai nos dizer Emmanuel na obra Fonte Viva, no capítulo 101, A Cortina do Eu. Recomendo muito essa mensagem, uma mensagem excepcional para a gente estudar nesse momento que a gente está vivendo. Século XXI, individualismo exacerbado, sociedade das aparências, do consumo, um encastelamento de subjetividades, um personalismo excessivo. Então, é isso que ele chama de cortina do eu. É como se a gente se fechasse em derredor de si mesmo. Então, não obstante o nosso propósito sincero de seguir Jesus, de copiar os ensinamentos, de caminhar, né, conforme a sua trajetória pela Terra, com base nas nossas possibilidades, no sacrifício de nós mesmos, ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. E quais são esses imperativos, esses impeditivos que mais nos afastam desse bom propósito? Justamente aquilo que nosso amado codificador pondera em O Livro dos Espíritos como os maiores males que afligem a humanidade: o egoísmo e o orgulho. Veja que o caminho da misericórdia, da bondade, da gratidão, do reconhecimento da humanidade do outro, que ele merece por ser filho de Deus como eu, ter acesso a esses mesmos recursos, não obstante o proveito seja diferente, no fim das contas, esse proveito acaba sendo comum. Porque naquele momento, se naquele momento ele só pode dar uma pequena parte do que eu julgo já poder oferecer, amanhã eu poderei ser sustentada e carregada nos braços daquele irmão que hoje eu julgo estar numa condição atrasada, de retaguarda. Então, é importante a gente refletir sobre isso, como se nós também nos colocássemos como pântanos, com capacidade de absorção diferente. Mas, não obstante as nossas águas turvas, algumas flores já podem despontar da nossa terra molhada, que é essa bonita expressão que o mestre usa, da floração dos lírios rústicos, não obstante a paisagem enlodacenta. E aí ele continua a história dizendo: marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água, nos galhos ressequidos, parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nessas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes, secariam até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Então, nós estamos acompanhando na história que o lodo que sustenta a vida animal, o pântano que abriga as flores rústicas e as árvores
despontam discretamente com novas folhagens ao toque da água renovadora, são apenas exemplos na criação dos benefícios, das consequências, dos efeitos que a mensagem revitalizadora do Evangelho pode ter ao encontro das almas humanas. Emmanuel vai dizer que por trás dessa cortina do eu, inevitavelmente todos nós, entretanto, conservamos uma lamentável cegueira diante da vida. Os chamados vêm e nos acorrem de todos os instantes, em todas as ocasiões da existência. E muitas vezes nós não percebemos. Emmanuel diz isso na introdução, breve notícia, da obra Paulo e Estevão, né? Pela psicografia de Chico Xavier. Todos os homens menos rudes têm uma missão mais ou menos elevada. E os chamados do Cristo vêm batendo por diversas portas, mas muitas vezes nós conservamos surdez e cegueira e não conseguimos detectar aquela rogativa do alto para o realinhamento da nossa caminhada evolutiva, das nossas experiências. Se nós examinarmos de modo imparcial, como Santo Agostinho nos convida na questão 919 do Livro dos Espíritos, as atitudes que nos são peculiares, mesmo em serviços do bem, de que somos aprendizes, cooperadores e iniciantes, observaremos que mesmo em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é ainda invariavelmente enorme. Até nas relações de amizade. Sou amiga da Larissa, mas a Larissa precisa me confiar e me garantir fidelidade nessa amizade. Se por acaso uma outra pessoa se aproxima dela, né, e eu sinto uma certa animosidade por aquela pessoa, eu já considero que é deslealdade da Larissa manter as duas amizades. Quando, na verdade, o que o Cristo nos convida é que a gente abra as portas do nosso coração para receber a todos como irmãos em fraternidade. O que implica dizer cooperação e crescimento, ampliação desses laços fraternos, e não exclusivismo. Nas casas espíritas ou até mesmo dentro da nossa família, quantas vezes a gente serve com a condição de que a nossa ideia prevaleça. E aí, se a nossa ideia já não é a mais votada, a reconhecida, a gente já enfraquece nessa animação e disposição para o bom serviço. Se afeiçoa a certos postos, cargos, se cristaliza em certas convicções e opiniões e não abre mão delas, defendendo-a, utilizando os recursos que a gente tiver à disposição para fazer valer a nossa vontade. E a gente ainda diz que não temos apegos materiais. Como não? Se a personalidade faz parte da expressão da matéria. A gente não tem apenas apego material quando eu não consigo desgrudar do celular, quando eu estou preocupada em ampliar os proventos que estão nos meus cofres, quando eu tenho um apreço muito grande pelo meu carro, pelas minhas coisas, mas, sobretudo, quando eu tenho dificuldade de deixar ir um afeto querido, muito amado, que quer se apartar de mim. Quando eu tenho dificuldade de transmitir para os outros, sobretudo para os mais jovens, conhecimentos e experiências que angariei ao longo dos tempos, com medo de que ele me tome o lugar. Esquecendo a gente que a qualquer momento Deus pode bater na nossa porta e dizer assim: filha, volta, te quero aqui agora no mundo espiritual. E não dá tempo de fazer malas. A gente vai do jeito que a gente se encontra. Será que a gente pensa sobre isso? Talvez se a gente refletisse mais sobre essa, digamos, falta de controle que a gente tem
sobre certos aspectos da nossa vida, a gente pudesse aproveitar mais o momento presente, né, com o objetivo de transformar essas experiências em sabedoria, para que a gente viva melhor e mais feliz. E rasgasse essa cortina do eu. Então, nós também não somos ainda completistas. Eu gosto muito dessa expressão que é usada pelo Espírito André Luiz nas obras Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, que implica todos aqueles que aproveitaram todas as oportunidades construtivas oferecidas pela reencarnação e retornaram ao mundo espiritual na época certa, na época aprazada, como grandes vitoriosos. Nós estamos lutando para vencer em nossas provas, com maior ou menor esforço, na esperança de um dia nos tornarmos completistas. E será que já podemos afirmar que trabalhamos com esse completo desinteresse pessoal? Aí a gente volta para o início da nossa história. A indignação apostolar por conta daqueles que são observados pelos discípulos do Cristo como movidos unicamente por seus interesses pessoais, como ele citou, né? O mercador de vinhos, aquele que alugava veículos diversos para doentes de longe. A gente já consegue afirmar que trabalhamos com completo desinteresse pessoal, porque esse é um aspecto importante. Recordemos do capítulo 12 da Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, que fala sobre as virtudes e os vícios. Tem uma questão 895 que Kardec vai avaliar. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico de imperfeição? E os imortais vão responder: o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Um apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado no futuro. Então, como diz Emmanuel, em tudo e em toda parte, nós estamos acostumados, pelo menos essa tem sido a moda das últimas reencarnações, pela nossa própria imagem. Os seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque quando eles demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, mesmo quando esses pontos sejam melhores, superiores aos princípios que nós esposamos, instintivamente a gente enfraquece a afeição que lhe consagrávamos. Já não gostamos tanto, gostamos um pouquinho menos, porque nos desagradaram, porque se colocaram contrários ao que nós desejaríamos. Vejo quanto, invariavelmente, estamos ainda apegados à nossa opinião, à nossa forma de ver o mundo, às nossas convicções, aos nossos postos. E esse exercício da maleabilidade, da flexibilidade, do abrir mão, do deixar ir, é um aprendizado importantíssimo para a nossa felicidade. Precisamos começar a fazer isso de um modo mais natural. E aí o mestre prossegue na sua linda narrativa. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade. E muito em breve serão perfume e beleza, em excelentes frutos para o banquete da vida. Veja que interessante.
o aproveitamento. Nos ambientes anteriores, mal conseguia se discernir a linfa cristalina na paisagem. A linfa se perdia, se misturava com o lodo, com a terra. Aqui parecem gotas orvalhadas, né, sobre esse pessegueiro em flor e em frutos, que refletia de um modo cristalino aquela providência divina que caía sobre as suas pétalas, num espetáculo de beleza, de aproveitamento, de perfume, de encantamento. Um dia chegaremos todos nesse patamar. É o nosso objetivo, nos tornarmos esses pessegueiros em flor. É para isso que nós estamos trabalhando, que nós estamos agora sendo convocados nesses processos de transição planetária a permanecer nesse planeta que necessita do nosso concurso direto e que ao mesmo tempo oferece a nós oportunidades e experiências para que nós sejamos seres humanos melhores. Nós ainda estamos aprendendo a ser humanos. Por enquanto, nos nossos passos da luta humana, nós ainda nos depararemos com a virtude rodeada de vícios, com o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, ainda procuramos a nós mesmos. Mas a partir do momento em que despertarmos em entendimento e passarmos a buscar no outro, nas provas da vida, na bênção da dor, a providência divina ao nosso respeito, nós conseguiremos mudar completamente a paisagem psíquica que nós somos responsáveis por produzir. Graças à bondade de Deus, nós dispomos sempre do auxílio do Altíssimo. E ao lado disso, inevitavelmente, a dor, a enfermidade, o sofrimento, a morte, assim como a chuva benéfica, nos surpreendem, tanto na experiência corpórea como além dela, e vai nos arrebatando a esses postos, né, de meditação, aos desertos das experiências da vida, às propostas de exercício da humildade, onde a gente vai aprendendo a pouco e pouco a buscar não o que é nosso, mas o que pertence a Jesus, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro dessa glória de viver. E aí, a mensagem finaliza assim, logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio. E os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuís raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te perca em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Veja que aqui há o ponto alto da narrativa, em que se encerra todo o pensamento, todo o ensinamento mais profundo. O não juízo, estender a mão amiga, ser colaborativo antes de competitivo, antes de identificar o mal nos outros. Reconhecer o bem e a utilidade que o outro tem para essa economia divina e nos colocar como esses sirineus daqueles que já carregam essas cruzes pesadas no caminho. Meus amigos,
há uma obra pelo espírito André Luiz que mostra bem direitinho esse tema abordado nesse capítulo sobre a importância de direcionar luz nas trevas, que é a obra Libertação. A gente tem um belo exemplo disso. O instrutor Gúbio passa por uma situação muito difícil. Ele tem o coração compungido, porque ele encontra um afeto querido do seu coração paterno, um espírito que foi sua filha em outras eras, que agora, na existência atual, estava sendo torturada por uma obsessão das mais insidiosas, Margarida. E ele esquece das próprias demandas para primeiro atender humildemente, silenciosamente, aos espíritos endurecidos e às demandas deles, aos algozes daquela que tinha sido a sua filha, atendendo às suas necessidades primeiro, antes de buscar os seus interesses pessoais. E olha que a gente está falando de interesses pessoais, cá entre nós, bastante elevados, né? Qual o pai que não se preocupa pela felicidade, pelo bem-estar, pela saúde dos seus filhos? Gúbio, junto com Eloy e André Luiz, fazem uma pequena caravana adentrando em sombras e zonas muito densas. André Luiz narra com detalhes a dificuldade de respirar, a volitação que se lhe fez difícil, o linguajar completamente diferente e distônico das vibrações, né, mais salutares que eles estavam acostumados, o apagamento deles enquanto espíritos imortais para se fazerem imperceptíveis em relação àquelas autoridades, né, que eram muito odientas, vingativas e que promoviam uma fascinação coletiva, uma hipnose das mais perversas para transformar espíritos ignorantes em servidores do mal. Gúbio se apaga, esquece completamente das suas propostas para toda empatia, todo entendimento, toda caridade, aproximar-se do coração daqueles que faziam essa crueldade em relação à sua filha de priscas eras. Então ele se aproxima pouco a pouco, tenta mostrar-se simpático, sinceramente simpático, sinceramente interessado na dor do outro e, para nossa surpresa, o que a gente percebe? O obsessor de hoje foi a vítima de ontem, que não conseguiu lidar bem com esse ódio e agora busca o desporro, a vingança. Então ele vai primeiro atender. Um desses perseguidores, Saldanha, tinha um filho que o pai dessa menina, nessa reencarnação, um juiz, houvera condenado o filho deste homem, que era inocente, à prisão. E a sua vida, a vida desse filho, havia sido desestruturada completamente. Sua mãe morreu num catre de indigência, ele, que houvera sido o pai, já havia desencarnado antes, a sua esposa havia se suicidado e as duas, também envolvidas nessa trama de ódio, o obsidiavam. E ele não tinha perspectiva praticamente nenhuma de aproveitamento daquela reencarnação. Então, Gúbio vai até a cela infecta e imunda, coloca-se como um instrumento de Deus para tentar desagrilhoar aos pouquinhos e amparar aquelas tramas obsessivas, atendendo ao apelo de coração de pai de Saldanha. Por quê? Porque ele, Gúbio, entendia muito bem o que era isso, porque o seu coração também estava compreendido. Depois de atender, é que ele se volta com humildade para Saldanha, para também pedir o concurso. E Saldanha fala uma coisa extraordinária. Nunca ninguém me falaste como tu. Tu me provas o que dizes pelas tuas obras. Por isso te tornas convincente. Então é justamente isso que a gente está vendo aqui. Ao invés de colocar a crítica acerba, estender as mãos compassivas
Não que a gente se ache melhorzinho do que ninguém, mas agradecendo a Deus que naquela ocasião a oportunidade de ajudar está nas nossas mãos. Amanhã, outro terá essa oportunidade e os ajudados seremos nós. Então, a nossa linda história termina assim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Não era preciso dizer mais nada, né? Depois de contar toda essa história maravilhosa. Os apóstolos, como se houvessem recebido uma sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Então, a gente está diante de um ensinamento de monta, né? Que é muito importante da gente refletir enquanto é dia, como dizia Jesus. Enquanto nós estamos na vida, enquanto a gente tem essa oportunidade de reflexionar sobre esses ensinamentos. Então, meus amigos, gostaria de agradecer penhoradamente a forma carinhosa, amorosa, como fui recebida, essa oportunidade de reflexionar sobre uma obra tão importante junto com vocês. Espero que essas reflexões tenham sido de alguma sorte útil. E nesse momento em que a gente já está pacificado por essas vibrações do Evangelho, vamos nos unir numa singela prece de agradecimento, de vibração pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que são remitentes no mal, por aqueles que são atingidos pela crueldade dos que são remitentes no mal, pela nossa família, pelos nossos amigos, por quem nós amamos. Quem se sentir confortável, que nós possamos fechar os nossos olhos, trazer à tela mental todos esses nossos afetos queridos. Recentemente passamos pela campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e sabemos quantas pessoas conhecemos, infelizmente, que deixaram a vida precocemente pelas portas do suicídio. Podemos também orar por elas. E vamos elevar juntos, psiquicamente unidos, as nossas vibrações e pensamentos ao Pai Celestial. Senhor, graças vos damos por mais essa oportunidade iluminativa. Muitas vezes rogamos, Senhor, com relativa facilidade, pelos nossos afetos, pelos nossos queridos amores. E é importante que assim o façamos. Mas rogamos também por aqueles que não têm quem ore por eles, aqueles que são invisíveis sociais, esquecidos do mundo, mas jamais esquecidos por ti. Que o Senhor abençoe a todos nós, enquanto espíritos imortais, independente do nosso estágio evolutivo, que possamos sempre ter acesso às vossas vibrações de luz e de amor, e que onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, seja qual for a prova pela qual nós estamos passando, fortalece-nos a fé e a coragem, Senhor, para que possamos perseverar e seguir sempre adiante. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva na sua santa e divina paz. Assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e gratidão mais uma vez.